Rapidamente, presidente, é só para parabenizar por essa oportunidade. Finalmente a gente está podendo ouvir dois médicos e cientistas aqui, doutor Ricardo Zimmermann, que têm uma posição divergente de outros médicos que vieram. Mas eu quero lembrar, o senhor falou que essa CPI trouxe o debate, essa CPI não fez aquilo que tinha sido combinado, que estava divulgado, que tinha sido aprovado, que estava na pauta, que era um debate franco, ouvindo os dois lados ao mesmo tempo. Né? Então, eu só quero registrar que isso, de alguma forma, produziria um resultado melhor para as conclusões das pessoas que estão assistindo, ouvir um lado e ouvir um outro no mesmo dia. Até porque a gente percebe que a audiência dessa CPI hoje caiu muito. Pela primeira vez, nós temos aí algumas emissoras que divulgaram essa CPI o tempo inteiro, durante o início, desde o início da CPI, é divulgado, mas hoje, infelizmente, os depoentes não estão sendo transmitidos a fala dele, coincidentemente. Eu não poderia deixar de começar essa sessão, até antes de agradecer a presença dos senhores, o senhor Ricardo Zimmermann, cientista, doutor Francisco, médico. Eu não posso, antes de dar boas-vindas, pedir desculpa aos senhores pelo que está acontecendo aqui. Eu participei, senador Marcos Rogério, de todos os dias dessa comissão. Isso é renúncia em serviço do Brasil, para a busca pela verdade. Chegamos cedo, saímos tarde, fiz perguntas a todos os depoentes, seja do governo federal, porque aqui 1 mês e meio só se investigou governo federal e tem que investigar mesmo. Agora, estados e municípios, corrupção, eu não vou nem falar, porque não é o assunto, porque parece que não interessa a essa CPI. Eu queria, pedindo desculpa a vocês, fazer uma pergunta aos dois. Em primeiro lugar, se existe algum conflito de interesse dos senhores, até para explicar o que o presidente colocou aqui, os senhores recebem algum tipo de remuneração, tem algum tipo, já que foi colocada a OEA aqui? Não, eu recebi, num momento, R$10.000 do Ministério da Saúde via a Organização Pan-Americana da Saúde, o que é totalmente lícito e legítimo, mas foi noticiado que foram 30 mil, então aproveito para dizer que não, foram 10 mil, não tem nenhum conflito de interesse. Não, eu também não tenho nenhum conflito de interesse, inclusive a questão da OEA, se eu fosse aqui assessor da OMS ou da Fiocruz, eu estaria aqui com a mesma isenção, não recebo nenhuma remuneração por isso e não tenho nenhum motivo para esconder, tanto que tornei público nas minhas redes sociais o convite feito pela Secretaria da OEA e a minha condição de expert ad honorem da OEA. Então, só para deixar claro que eu entendo até que alguns possam pensar que sim, mas não tenho nenhum conflito em relação a isso. Já trabalhei para o governo Lula, tá? Só para deixarem claro, como servidor público, então eu sou um agente de Estado, eu trabalho para o Brasil. Tá, porque o que aconteceu aqui na sexta-feira passada, não sei se os senhores assistiram, quando estava sendo transmitido, como todos os dias é transmitida essa CPI, em várias emissoras, do começo ao fim, sem interrupção, é transmitido. Hoje, senador Jorginho, apenas uma, que é a CNN, eu quero dar os parabéns aqui, continua transmitindo essa sessão. Né? A primeira vez que há interrupção. Então, no país que não se tem censura, que é democracia, é isso que acontece quando deve ouvir o outro lado, que é um princípio do jornalismo. Ouvir o contraditório, buscar a verdade. Na semana passada, sexta-feira, nós tivemos aqui um cientista que eu mostrei o perfil dele, eu mostrei o print de que ele teria dito que o Lula, ex-presidente Lula, já teria vacinado a população, né? Então, fazendo uma campanha praticamente, dizendo que o atual presidente é uma rajada por cima de outro de assassinato. Então, isso contamina, senador Jorginho Mello, o debate, porque o cientista, ele não pode ter lado, ele tem que estar no lado da ciência, sem contaminação política.
Mas o que a gente vê aqui é narrativa por cima de narrativa, e o povo brasileiro que está assistindo está vendo hoje um capítulo que não deve esquecer dessa CPI. Não deve esquecer jamais dessa CPI, porque o que aconteceu hoje aqui, do relator não estar presente pela primeira vez, é algo muito feio, que joga contra o trabalho que procura se fazer nessa CPI, embora que a gente saiba do viés politiqueiro dessa antecipação de calendário eleitoral para o ano 2022. No momento que o povo brasileiro tem problemas graves de saúde, tem problemas graves de emprego, de fome, se faz isso aqui, que o Brasil está vendo. O Brasil está vendo o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo hoje aqui nesse dia emblemático. Caiu a máscara. Caiu a máscara. Mas isso é muito bom. É muito bom. A verdade incomoda. Incomoda muito. Quem deixou cair a máscara, coloque a máscara, por favor. Não pode ficar aqui. Muito bem. É isso mesmo. Está certíssimo, presidente. Eu peço que a gente possa sequenciar, porque é isso que está acontecendo aqui. A máscara está caindo, não essa máscara que a gente deve usar. Eu sou a favor de vacina, sou a favor de uso de máscara, sou a favor de distanciamento físico, sou a favor do álcool em gel. Nós estamos numa guerra, todas as armas devem ser usadas, inclusive, por que não, com recomendação médica de quem estudou o tratamento imediato ou precoce, como queiram chamar. Por que não? Um não anula o outro, pelo menos é isso que eu tenho buscado, já que essa CPI não permitiu o debate que estava programado entre um lado e outro, para que a gente pudesse tirar mais fácil as conclusões, mas eu fui atrás de procurar. Eu queria fazer perguntas para os senhores, assim, os senhores fiquem à vontade para responder um ou outro, porque, infelizmente, vários senadores que criticam, que abominam, que demonizam o tratamento precoce, que hoje não estão aqui, espero que participem, nem que seja de forma virtual. Afinal, existem ou não existem estudos randomizados, duplo cego, e até várias revisões sistemáticas e meta-análises, inclusive muitos já revisados e publicados, que demonstram que essas drogas são eficazes no tratamento da Covid? São frágeis, porque eles são amplamente divulgados, porque os estudos contrários são alardeados aos quatro cantos, ou politizaram tanto que hoje existe uma espécie de fla-flu. E as meta-análises são ou não são o nível máximo de evidência científica? Rapidamente, até porque o senhor já falou em meta-análise, rapidamente, se o senhor puder dar a resposta, por favor. Vossa Excelência. Posso começar? Muito bem. Concordo com Vossa Excelência. Se a gente for citar, por exemplo, a ivermectina, saiu agora, recentemente, numa revista de alto índice de impacto, uma revisão sistemática com meta-análises só de ensaios clínicos randomizados. Foram 19 incluídos, sendo que 9 deles eram duplos cegos. Não foi 1, não foi 2, foram 9. Então, a ivermectina é um exemplo. Depois, nós temos várias outras drogas com ensaios clínicos randomizados. A nitazoxanida reduziu 85% o risco de pressão oxigênio. Budesonida, o Stoic, reduziu 91% o risco de internar. Colchicina reduziu em 20% o risco de internar ou morrer, que é um desfecho combinado. Então, existem evidências, sim. A impressão que dá é que elas estão sendo lidas de forma assimétrica, e isso já tem alguma indicação de que seja verdade na literatura. Sempre, Vossa Excelência, historicamente, só para concluir, era mais fácil você, como pesquisador, publicar um estudo positivo. Você acha um resultado, você consegue publicar. Quando é negativo, em geral, a revista, gostei muito, mas é negativo, e não publica. Essa é a primeira vez na história, talvez, que está sendo mais fácil publicar um estudo negativo. Tem um viés de publicação para o lado negativo. Ainda assim, tem muita coisa positiva publicada. E a gente tem que lembrar que isso é uma balança. Do outro lado, tem que pesar a toxicidade, efeitos colaterais, algo para a gente não usar. Se a gente já tem
bastante pesando para usar. A pergunta é, tem alguma coisa pesando para não usar? Essas medicações são particularmente tóxicas? Francisco? Cloroquina tem mais de 70 anos de estudo e conhecimento, o seu nível de toxicidade já é conhecido e os níveis considerados seguros para tratamento estão muito abaixo do nível de toxicidade. Por isso que chama muita atenção o que ocorreu no estudo da Fiocruz, que eu citei no meu discurso inicial. Eles não observaram o nível de toxicidade da cloroquina. E isso tem sido usado como referência até hoje, inclusive em meta-análises, como da revista Nature, para pesar desfavoravelmente contra a cloroquina. Esse estudo deveria ser ignorado e retratado pelo JAMA, porque ele foi absolutamente antiético e não respeitou os princípios básicos de biossegurança. A ivermectina foi alardeado durante o tempo aí que ela causaria hepatotoxicidade. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Tanto que no LiverTox, que é o site do NIH americano, que lista esses medicamentos que causam dano ao fígado, problema ao fígado, hepatite, não sei o quê, a ivermectina ela está lá no final da lista como potencialmente perigosa. Ela é um dos medicamentos que menos causa danos ao fígado e, quando causa, nunca foi até agora descrito hepatite fulminante por ivermectina. Ao contrário do paracetamol, o Tylenol, que tem sido prescrito que nem água nos postos de saúde do país afora para tratamento de Covid. Esse sim é um remédio que, com menos de uma caixa inteira, você pode causar hepatite se tomado de maneira equivocada. Perfeito. Nós temos tantos estudos randomizados para cloroquina, ivermectina, colchicina, corticoide e diversas outras drogas que me assusta ainda haver chancela de parte da sociedade na tese de que a medicação não tem evidência comprovada, que é comprovadamente ineficaz. A gente pode discutir a qualidade dos estudos e o peso das evidências. Vamos falar que não tem evidência científica, a essa altura do campeonato, é coisa de quem não está lendo o assunto ou está querendo fazer uma narrativa diferente. Perfeito. Eu queria aproveitar e perguntar, acho que são o pessoal só fala em cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Mas o tratamento precoce envolve 17 drogas, não é isso? Eu queria perguntar, porque é o seguinte, um dos colegas aqui dessa CPI, que sempre toca nesse assunto, que é ortopedista, e respeitamos, costuma afirmar que não existe tratamento para viroses, só vacina. É verdade essa afirmação dele? Quantos antivirais existem na atualidade? É que, em realidade, o termo virose já é um termo muito abrangente e pouco técnico. É que nem dizer, tem tratamento para bactéria? Claro. Tem tratamento para fungo? Claro, mas qual bactéria, qual fungo? Então, existem vários tratamentos antivirais. Começou com a vidarabina, depois a ribavirina, o aciclovir, depois veio a terapia anti-HIV, que foi uma revolução na virologia. Terapias anti-hepatite C. Existem diversos agentes antivirais. O que eu acho que o excelentíssimo senador quis dizer é que não tinha especificamente antivirais que foram construídos e estão disponíveis para a Covid-19. Mas isso é, claro, é evidente de se esperar, posto que a doença tem pouco mais de um ano. Essa é a grande vantagem, Vossa Excelência, do reposicionamento de drogas. Você, primeiro, garante disponibilidade. Tem um artigo recente do Andrew Hill mostrando que no mundo inteiro tem corticoide, no mundo inteiro tem ivermectina e no mundo inteiro tem dutasterida, que é da terapia antiandrogênica, que é uma linha da nossa pesquisa. Perfeito. Você tem baixíssima toxicidade também. Então, se tem para dar, é barato, é muito pouco tóxico, o que vai pôr do outro lado para não dar? Perfeito. Inclusive, eu recebi um estudo científico revisado e publicado, recentíssimo, agora do dia 15 de junho, sobre os vários mecanismos de ação da ivermectina, inclusive antiviral, em uma das revistas do grupo Nature. Outra pergunta, por que a Merck, doutor Francisco, falou que não havia evidências nem da eficácia, nem da segurança da ivermectina para a Covid? É outro questionamento que colegas que sempre participam aqui falam, né, sobre isso. A Merck ainda fabrica esse medicamento? Está lançando alguma droga para a Covid? Por favor. Só complementando a última resposta, só para HIV nós temos listados no RENAME, que é a lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde, 37 antivirais. Temos antivirais para hepatite B, para hepatite C, temos antivirais para herpes zoster, temos antivirais para influenza, temos antivirais para citomegalovírus, apenas para citar aqueles que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, a afirmação do colega e nobre senador, ela está um pouco equivocada. Talvez fosse esse o contexto mesmo que o Dr. Zimmermann explicou. A Merck foi a detentora da patente da ivermectina.
ela não é mais a detentora dessa patente. Fábricas do mundo inteiro fabricam ivermectina atualmente. E a Merck está desenvolvendo um novo antiviral que é, a princípio, promissor para o tratamento da Covid-19. Inclusive, esse antiviral, o teste dele em pacientes hospitalizados foi abandonado. Eles estão testando apenas no chamado tratamento precoce, sem querer fazer jogada de palavras, mas os testes atuais aqui no Brasil, inclusive, em Curitiba, seria até bom perguntar para a Sociedade Brasileira de Infectologia, quem são os médicos em Curitiba que estão comandando esse estudo nos hospitais de lá. É um antiviral novo e eu trouxe até aqui uma notícia que o governo americano fechou um acordo de 1,2 bilhão de dólares com a Merck para ter acesso a tratamentos experimentais dessa droga específica. Então, por que a Merck, de repente, depois de anos calada, resolve falar que a ivermectina não funciona mais para a Covid? Acho que cada um tira a sua conclusão. Vocês já falaram que hidroxicloroquina não produz arritmias. Eu queria só confirmar isso, porque também se fala que a ivermectina produz cirrose ou insuficiência hepática. Eu pergunto, isso consta no site americano LiverTox? Há estudos randomizados de sua segurança? Quantos casos de reações adversas, arritmias, óbitos por algum desses medicamentos e dos outros 15? A gente não pode esquecer dos outros 15 que fazem parte do tratamento precoce. Eu sei que são milhões de pessoas que tomaram alguns desses medicamentos, sempre com recomendação médica, sou contra a automedicação, até crianças e grávidas, inclusive preventivamente ou diariamente, e se diz por aí que são tão perigosos. E onde estão essas milhares de mortes? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Senador, excelente pergunta. A diferença entre poção e veneno é a dose. Então, no caso da cloroquina, isso ficou muito claro no estudo Clorocovid em Manaus, onde uma dose potencialmente tóxica aplicada a doentes graves resultou em óbito devido à dose alta, com significância estatística, publicado em revista internacional com esta conclusão. Tá? Perfeito. Em doses usuais, como aquela que nós damos para combate de malária, por exemplo, na própria região amazônica, ou em São Paulo, que também tem casos de malária, ou em várias regiões do país que tem, ou até mesmo para as doses preconizadas para a Covid, a cloroquina ela não tem se demonstrado um arritmogênico potente. Pelo contrário, nós temos 14 ensaios clínicos randomizados de monoterapia com hidroxicloroquina ou profilaxia com hidroxicloroquina publicados em revistas internacionais por autores estrangeiros, e esses 14 ensaios com milhares de pacientes não mostraram um caso de arritmia fatal em seus estudos. Já a ivermectina, isso foi uma fabricação mesmo, isso foi um factoide criado de que a ivermectina causaria hepatite medicamentosa. Isso não tem comprovação em lugar nenhum. Talvez seja um fenômeno a ser estudado, porque só no Brasil se descobriu que ivermectina causa cirrose hepática ou hepatite aguda, coisa que não está descrita em lugar nenhum no planeta, inclusive na África, onde se dá ivermectina a granel para a população para combate de outras doenças. Ou seja, fake news. Sim. Se não for muito invasivo, pergunto quantos pacientes de Covid os senhores já trataram? Qual a quantidade de óbitos e letalidade? Todos eles eram jovens e saudáveis ou a maioria era do grupo de risco? Porque já ouvi alguns desses médicos afirmarem que já trataram centenas, centenas de pessoas e tiveram letalidade em torno de 0,3%. Muito menor, senador Marcos Rogério, do que a média do Brasil, que é 2,8%. Na minha experiência, que é difícil de quantificar, porque ela inclui pacientes ambulatoriais, telemedicina, pacientes internados, principalmente rondas que a gente faz em UTI, então a abrangência do nosso trabalho é grande, mas considerando o tratamento inicial, com menos de 3 dias de sintomas, em torno de 300 a 400, eu estou fechando os dados ainda, e nenhuma morte. Em relação a menos de 5 dias, mais de 500, em torno de 2 mortes para ser mais exato. Isso é muito menos do que a mediana e não é esperado pela doença natural, pela história natural da doença não tratada. Então, não parece ser uma coincidência temporal, até porque esse tipo de experiência
é dividida por basicamente todos os colegas que fazem a abordagem recomendada da infecção. Inclusive, eu vi senadores americanos denunciando o que eu vou falar agora, tá? Senadores dos Estados Unidos da República, dos Estados Unidos da América. Eu lhe pergunto, justamente sobre a pergunta anterior, esses milhares de médicos no Brasil, parece que são cerca de 14 mil médicos no Brasil, eles também obtêm números semelhantes com menor letalidade a partir do tratamento imediato ou precoce? Qual tem sido essa média de letalidade? Porque se esses números são verdadeiros, mesmo que nem todos obtivessem 0,3%, mas o triplo, ou seja, 1%, como várias cidades que passaram a utilizar o tratamento precoce, inclusive o senador Heinz fala o nome dessas cidades aqui, era bom que a gente pudesse ouvir os seus gestores, ainda que só para uma parte da população obtém 1%. É verdade que o nosso preconceito, desconhecimento, politização, exigências de evidências altíssimas em plena pandemia, ao invés de quase 500 mil mortos que a gente deve chegar sábado, infelizmente, poderíamos ter tido cerca de 150 mil mortes, ou talvez menos, salvando cerca de 300 mil pessoas. Eu vi que senadores andaram nos Estados Unidos denunciando isso por lá também. Faz sentido isso? Tem algum cabimento? Vossa Excelência, faz sentido, até porque em 2020 o FDA americano aprovou 18 drogas novas anticâncer, no ano em que a Covid estava tomando o mundo. 18 drogas novas anticâncer em 2020. Apenas 22% dessas drogas com ensaio clínico randomizado, padrão ouro. A maioria era estudo não controlado, pequeno estudo de fase 1, fase 2. Então, a questão de um peso, duas medidas é extremamente estarrecedora nessa pandemia. Em relação ao que o senhor falou, o que eu vejo entre os meus colegas é a experiência se repetir. Eu não posso dizer exatamente quantas vidas seriam salvas, porque isso seria um cálculo de mortalidade atribuível, que é algo que a gente tem que fazer com muita calma e não de uma hora para outra, mas a gente certamente está compilando esses dados. E, de novo, a experiência é extremamente favorável. Se ninguém tem nada para pôr do outro lado da balança, se os nossos pacientes não morrem de hepatite, isso não existe, 3,7 bilhões de doses prescritas de ivermectina com 2 suspeitos só de toxicidade hepática reversíveis. Então, se os nossos pacientes não estão morrendo de hepatite, não estão morrendo de arritmia cardíaca, e se a gente tem tudo isso para pôr do outro lado da balança, qual é a dúvida, Vossa Excelência? Eu corroboro as falas do Dr. Zimmermann, e na nossa experiência, quem procura o médico e obtém um tratamento, e esse tratamento, repito, não é só a cloroquina, em alguns casos nem é a cloroquina. A avaliação é individualizada, nós temos quase 20 classes de drogas nesse momento já pesquisadas para tratamento de Covid. E se submete a um tratamento, costuma ter uma evolução melhor do que aqueles que procuram tardiamente o tratamento. Obrigado. Nós tivemos ao longo dessa semana aqui um questionamento feito por um colega, eu acho que talvez o doutor Ricardo Zimmermann tomou conhecimento disso, que o acusou de, nos testes da proxalutamida, que tem trazido muita esperança, né, pelos resultados que o senhor, inclusive, já apresentou aqui rapidamente, diminuindo a letalidade, diminuindo mortes em pessoas que estão em fase já hospitalar. Se eu estiver equivocado, o senhor me perdoa, mas o senhor pode até explicar. E o senhor foi acusado aqui de ter colaborado nesses experimentos, nesses testes no Amazonas para a morte de 200 pessoas. Isso é muito grave, a acusação que o senhor recebeu. Eu queria lhe perguntar, isso tem algum tipo de veracidade, isso? Muito obrigado pela oportunidade de explicar essa questão, Vossa Excelência. Em realidade, quando a gente faz um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que é o padrão ouro que tanto se exige, a gente, evidentemente, não tem certeza de que o fármaco vai ser melhor do que placebo.
Se a gente tivesse, não precisava da pesquisa. Então, o que se fez nesse estudo é que se incluíram diversos centros e todos os pacientes receberam o tratamento máximo. Tanto é que a mortalidade deles foi menor do que a mortalidade em geral no estado do Amazonas. Porque os centros que incluíram esses pacientes eram centros de excelência. E tem um trabalho notável, inclusive postergando intubação com uso de cápsulas que protegem o ambiente, permitindo que se use ventilação não invasiva por mais tempo. É um trabalho louvável. Bem, a despeito disso, é evidente que a P1, como eu disse, tem uma letalidade alta. A P1, que é a linhagem que surgiu lá, em Manaus, é 80% mais mortal do que as linhagens anteriores da primeira onda. Então, houve óbitos, mas a taxa de óbitos foi 5 vezes maior entre os que receberam placebo. Ou seja, o fármaco nos pareceu extremamente eficaz. Tanto é que na reunião de quem avalia de forma independente os dados de segurança, em Zagreb, na universidade na Croácia, se decidiu pela suspensão do estudo, porque já tinha se atingido o objetivo. A gente pegou leve com a proxalutamida? Não. Cientista de verdade não fica torcendo para a droga, vai droga, dê certo. Fica sacaneando a droga. A gente trabalha com a hipótese de nulidade. A gente era cego, o estudo foi randomizado. Quem não recebeu a droga porque recebeu placebo, recebeu tratamento otimizado, então a chance de demonstrar a diferença era menor. E mesmo assim os resultados foram excelentes, até foram resultados que mostram que os antiandrogênicos não têm só ação antiviral. Já tinha se publicado um estudo anterior do mesmo grupo com a proxalutamida em pacientes não internados. Já tinha se demonstrado que a proxalutamida reduzia a carga viral de forma significativa em comparação ao placebo. Esse trabalho em não internados já está disponível em pré-print, está aceito por uma revista e vai ser publicado. O trabalho em hospitalizados está sendo avaliado por editores. Então, claro que a gente defende a nossa pesquisa, muito embora seja uma pesquisa séria. Ninguém facilitou a vida da proxalutamida. Ao contrário, a gente testou a hipótese de nulidade e a refutamos. Ou seja, o fármaco foi, no nosso ensaio clínico, eficaz. E isso é muito importante porque foi um estudo que não foi patrocinado no sentido clássico pela indústria farmacêutica. Muitas vezes, os pesquisadores recebem um protocolo pronto pela indústria e só selecionam pacientes. Essa pesquisa muito nos honra porque foi um desencadeamento lógico da teoria antiandrogênica. Era o grupo que tinha a teoria, o grupo que testou. E a droga foi doada pelo fabricante. Por todos esses motivos, eu defendo a pesquisa e eu acho que ela é bem promissora. Tanto é que a Anvisa, a gente recebeu a notícia essa semana, já aceitou fazer o estudo de fase 3 em ambulatoriais também. Um novo estudo de fase 3. Muito bem. Só para tentar resumir um pouco o que o Zimmermann falou em termos tão competentes, o que aconteceu nesse estudo foi o seguinte: teve 200 mortes, 170 foi do grupo que não estava tomando remédio. Quando os pesquisadores abriram o estudo e viram isso, interromperam o estudo porque não era mais ético continuar não dando o remédio para os pacientes. Isso ocorre em todos os estudos. O estudo Recovery de corticoide, que foi esse que fez com que os céticos passassem a acreditar que corticoide salvava a vida, teve 1.500 mortes. Não é o número de mortes em si que define se um estudo é bom ou ruim, se é criminoso ou não é criminoso. É por que morreram. No caso do estudo da Fiocruz em Manaus, os pacientes morreram por overdose de cloroquina devido a um erro de cálculo na hora de montar o grupo de estudo, conforme eu já expliquei aqui. Isso é muito diferente de pegar um estudo onde 170 pacientes de 200 morreram sem o remédio e esse remédio, quando foi dado, levantou praticamente todo mundo que tomou o remédio. É impressionante
Eu vi a ação desse remédio em algumas pessoas. Acho que o Brasil está perdendo tempo em não acelerar a aprovação desse remédio para o tratamento de Covid no Brasil. Outros países vão se lançar na nossa... A pesquisa foi aqui no Brasil e, por causa dessa politicagem, nós vamos ter outros países lançando esse remédio para a sua população antes do Brasil, o que é um total absurdo. É sobre a OMS, Organização Mundial de Saúde, que é tão citada aqui nessa CPI. Ela e as grandes associações médicas do mundo já cometeram algum erro? Eu queria ouvir isso de vocês. Que exemplos de equívocos os senhores poderiam relacionar? Eu ouvi falar de alguns. Veja se eu estou correto. O caráter de pandemia, a transmissão de pessoa a pessoa, máscaras, muita controvérsia na época, né? A própria OMS foi e voltou. Entubamento precoce, que aumentou a mortalidade, corticoides, experimento desumano de sífilis com afrodescendentes do CDC americano, 20 anos de atraso provocado pela indústria do tabaco, que questionava a observação dos médicos sobre câncer no pulmão, enfim. Para mim, o caso mais absurdo nessa pandemia, né? Muitos, mas teve um que para mim particularmente foi muito forte, foi considerar, senador Marcos Rogério, presidente dessa sessão, no meio de uma pandemia, um dos primeiros atos da OMS foi considerar, sabe o quê? Atividade essencial? Aborto. Aborto. Quer dizer, no momento que ele está tentando salvar a vida, aí a OMS faz uma colocação dessa. Eu queria ouvir se a OMS errou, o que errou ao longo desse tempo, se for possível. Eu vou assegurar a palavra para os dois para fazer a resposta ao senador Eduardo Girão, e na sequência já está conectado o senador Isalci, já entra com seus questionamentos, por favor. Obrigado, Vossa Excelência, pela pergunta. Eu tive a oportunidade de, durante um tempo, alguns meses, trabalhar com o Fundo Global contra a Tuberculose da Organização Mundial da Saúde. Na época, eu admirava muito a Organização Mundial da Saúde e ainda admiro, em grande parte, tem seu mérito. A gente fazia um trabalho de ir atrás dos lugares do Brasil onde tinha mais tuberculose e dar aula aos médicos, fazer uma preceptoria para tentar diminuir o impacto da doença. O Brasil, na ocasião, era considerado um país em desenvolvimento e, portanto, o Fundo Global ele financiava esse tipo de conduta. Depois, o Brasil foi alçado a condições melhores e o fundo parou de atuar. Mas, só para dizer que eu já atuei como consultor da Organização Mundial da Saúde. Nessa pandemia, eu concordo com Vossa Excelência, para mim, o principal erro foi o atraso na declaração do status pandêmico. Se a gente usa o que a gente chama de relógio molecular para tentar achar a origem do vírus, ele realmente parece que surgiu por novembro, lá em Wuhan, província Hubei, na China. Só que a prefeitura de Wuhan só foi admitir a ocorrência de uma pneumonia com transmissão interhumanos no final de dezembro. A Organização Mundial da Saúde foi lá, em algumas ocasiões, se inteirar da situação, mas ela declarou pandemia, depois de perder várias oportunidades de fazê-lo antes, somente em março, no dia, se não me falha a memória, 11 de março de 2020. Nessa ocasião, nobre senador, mais de 100 mil casos confirmados já tinham ocorrido em mais de 100 pacientes. Então, é evidente que não precisava mais declarar uma pandemia naquele momento, porque todos os países tinham se dado conta que estava acontecendo uma pandemia e já estavam fazendo suas restrições em relação a idas até a China. Então, esse atraso realmente foi algo que me marcou, que eu acho que tem que ser questionado, tem que ser levantado, porque no início de uma pandemia por coronavírus, atrasos podem significar muitos casos de diferença. Por quê? O vírus, ele é heterogêneo na sua transmissão. Isso significa que de 10 pessoas infectadas, não são as 10 que transmitem. Digamos que umas 3 ou 4 transmitam. No início, umas 3 transmitiam, de 10.
Para que pegue fogo um incêndio assim, múltiplas faíscas têm que ser geradas, porque não é todo mundo que transmite. Essas múltiplas faíscas poderiam não ter sido geradas dessa forma se o aviso fosse dado antes. Então, eu acho, do ponto de vista virológico, o maior erro, o atraso para se declarar pandemia para um vírus de transmissão heterogênea, onde, se a gente tivesse ganho tempo, a gente poderia ter tomado, talvez, condutas e os rumos pudessem ter sido diferentes. Tenho certeza disso? Não. Mas, de qualquer forma, é uma falha clara, na minha opinião. Só outra falha grave da OMS. A OMS, até 5 de junho de 2020, quando o mundo inteiro já estava colapsado pela pandemia, só nessa data que ela recomendou o uso de máscaras. Antes disso, a OMS chancelava a tese de que pessoas que estavam sadias não precisavam usar máscaras. Quantas pessoas pegaram Covid seguindo a orientação da OMS? Quantas morreram no mundo todo? Outro problema do OMS. Desde 6 de julho de 2020, cientistas do mundo inteiro passaram a pressionar a OMS para ela declarar que o SARS-CoV-2 era transmissível pelo ar. E a OMS atendeu esse pedido em maio de 2011. Então, assim, é claro que a OMS é uma entidade respeitada, tem que ser levada em conta, mas não é infalível. Assim como nenhuma entidade médica ou científica do planeta é infalível. Todas essas entidades aplaudiram o estudo fraudulento do Lancet em maio de 2020. Todas suspenderam estudos no mundo inteiro. E o que aconteceu? O estudo era uma fraude, ninguém leu o estudo. Isso aqui no Brasil também ocorreu, eu já citei até que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal que tem como base esse estudo fraudulento. É isso. E só uma informação, presidente, as meta-análises da hidroxicloroquina e da ivermectina adotadas pela OMS tem muita crítica de especialista também. Eu acho que o que nós estamos precisando no país é de união, de pacificação. A política tomou conta de tudo. E isso não é bom, porque essa briga afasta, essa briga faz com que, inclusive, as pessoas adoeçam, né? Então, nós estamos vivendo um clima que não é um clima saudável. E a gente precisa ter serenidade, muita responsabilidade com o país agora. Então, o Senado presta um grande papel hoje, o senhor tem razão, em estar podendo, finalmente, depois de 1 mês e meio, ouvir o contraditório. Porque eles não têm espaço na mídia. Isso a gente sabe. Na grande mídia, vocês não têm espaço. Então, através da CPI, de uma certa forma, os senhores estão tendo a oportunidade de falar. Inclusive, eu quero aqui saudar a transmissão que continua sendo feita pela CNN, que tem todas as sessões da CPI, desde o início, com transparência, mostrado as sessões, os debates que ocorrem, assim como o SBT também está fazendo agora. Eu fui informado que continua a transmissão. Isso é democracia, isso é muito importante para que as pessoas possam receber o outro lado da moeda, né? Para a gente não ficar em cima de narrativas apenas, o que não é correto, não é justo. A gente precisa ouvir o outro lado, porque o interesse de todos, de um lado e outro, é salvar vidas. Então, é muito importante o que a gente está ouvindo aqui. Eu já quero, nesse momento, reconhecendo, né, que os cientistas estão divididos, médicos estão divididos. Essa é a realidade que a gente vê hoje, sobre essa questão do tratamento, da abordagem precoce ou imediata, como o senador colocou há pouco, o senador Nelsinho. Então, é importante que a gente possa tirar as conclusões, né, pelo que nós estamos ouvindo, vendo estudos randomizados, meta-análises, duplo cego, resultados clínicos demonstrados aqui, né, como também, na semana passada, nós tivemos o outro lado. Então, não tem que perseguir ninguém por causa disso. Não tem que fazer pré-julgamento de ninguém. Os senhores vão enviar esses estudos, vão enviar toda essa documentação que ficou aqui para a CPI. Mas Só dizer o rito que a gente envia. Mas o senhor pode até deixar, mas a gente sabe, eu já sei o que é que vai acontecer. Isso vai
para o lixo, infelizmente, porque se o relator, que era para estar sentado aí onde o senhor está, ele foi embora para não ouvir, você imagina se ele vai querer saber. Ele já tem um pré-julgamento sobre essa história aqui. Então, mas o bom é que o povo brasileiro está vendo outra versão. Finalmente está tendo a outra versão. E senador Marcos Rogério, presidente dessa sessão, senador Reis, senador Messias, senador Isalci, que vão falar agora, eu fico curioso de ver que essa sessão, desde o início dessa CPI, nós tivemos aqui muitos médicos, colegas nossos que participam dessa CPI, fazendo perguntas, né? Às vezes de um aspecto até não apenas inquiridor, mas tentando de alguma forma dar pegadinha, fazer um vestibular aqui de perguntas. E hoje eu fico perguntando onde é que eles estão, por que não participaram, teriam a oportunidade de desmascarar, como geralmente se coloca certas situações aqui. O bom disso tudo é que não está tendo desrespeito, não está tendo aqui agressão, como nós vimos. Agora, esse cientista aqui, doutor Ricardo, e o doutor Francisco, médico, poderiam responder à altura qualquer vestibular, qualquer pergunta que fosse feita. Eu quero ver o que é que vai dizer depois, porque teve a chance, tiveram a chance e não perguntaram, porque esses estão capacitados, assim como 14 mil médicos do Brasil, capacitados, fazendo um trabalho diuturno pelo bem da nação. Eu acho que esse assunto, para encerrar, senador Marcos Rogério, não tem nada a ver com ser contra ou a favor de governo, gente, pelo amor de Deus. Esse é um assunto técnico, científico. Nós chegamos num ponto de cegueira, de irracionalidade tão grande, que porque o presidente foi mostrar o medicamento, e está errado o presidente, na minha posição, no meu modo de entender, ele erra ao mostrar, por mais que ele tenha a melhor intenção, mas ele erra, isso não é papel dele fazer. É a mesma coisa se ele chegar a mostrar que água faz bem. No outro dia vai ter matéria mostrando que faz mal, por isso, por aquilo. Nós estamos numa cegueira. Esse assunto não tem nada a ver de política. É um assunto científico, tem gente salvando vidas. Então, por que a gente não pode ouvir, deixar a política de lado e vamos salvar vidas? Só isso, só essa razão que eu queria pedir às pessoas que estão nos ouvindo, que eu acho que isso, a verdade vai triunfar, o bem sempre prevalece. Muito obrigado. Para me despedir aqui dos médicos que gentilmente já tinham tirado passagem anteriormente, né? Porque foi cancelado o debate. Mas hoje, finalmente, vocês conseguiram vir aqui. Eu queria só dizer da minha indignação, senhor presidente. Pois não. Porque eu já fiz cerca de 9, quase uma dezena de lives, no momento mais crítico que a gente estava, as pessoas desesperadas, para a gente buscar entender o que está acontecendo. E eu ouvi médicos do Brasil e de fora, de forma serena, ouvindo os estudos e tudo. Hospitais privados do meu estado, do Ceará, adotam um procedimento. Quer dizer, quem não tem dinheiro, quem é pobre e quem só depende do SUS, dos secretários de saúde, da boa vontade de algumas pessoas, não teve opção de ter esse tratamento com vários medicamentos. Agora, quem tem dinheiro, tem. E essa hipocrisia que reina, isso é que dói no coração. Quantas vidas nós poderíamos ter sido salvos? Esse vídeo apresentado pelo senador Reis, eu estava lembrando aqui, me trouxe uma passagem de Mateus 10, 26. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E para encerrar, agradecendo os médicos, eu faço uma passagem de um grande humanista brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, lá da sua terra, aliás, da minha terra, e que fez a vida totalmente dedicada, humanística, ao próximo, lá no Rio de Janeiro. A frase dele, que tem muito a ver com esses dois médicos que estão representando mais de 14 mil que fazem esse trabalho de coração, idealistas. Aqui também a doutora Ellen Guimarães, que veio de Goiás. Olha a frase, presidente Marcos Rogério, que inspiração.
E esses dois ficaram sem almoçar aqui no dia, enquanto milhares também estão fazendo isso para salvar vidas. Frase dele: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser alta a noite, mau o caminho, o tempo, fica longe ou no morro. O que, sobretudo, pede um carro para quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora a porta, procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Dr. Bezerra de Menezes, parabéns ao trabalho de vocês. Muito obrigado.